Você já jurou que ouviu alguém te chamar pelo nome, virou para trás e não tinha ninguém? Acredite, você não está ficando maluco. Na verdade, isso acontece com muito mais gente do que você imagina. Mas o motivo é ainda mais assustador do que parece. Esse fenômeno tem nome: alucinação auditiva. E quando envolve o seu nome, os cientistas chamam de alucinação auditiva nominativa. Em outras palavras, é quando seu cérebro te engana e simula o som do seu próprio nome, mesmo que ninguém tenha dito nada. Mas por que isso acontece? Por que o nosso cérebro faria isso? Para entender, precisamos olhar para o papel do nosso nome na construção da nossa identidade. Desde que nascemos, nosso nome é a palavra que mais ouvimos. É a forma como somos chamados, reconhecidos e identificados. Ele ativa regiões do cérebro associadas à atenção, emoção e memória. E mais, nosso nome é um verdadeiro gatilho cerebral de alerta. Em 2006, pesquisadores fizeram um experimento curioso. Eles colocaram pessoas em repouso dentro de máquinas de ressonância magnética e repetiram várias palavras neutras. No meio delas, incluíram o nome da pessoa. Resultado: o cérebro mostrou uma resposta muito mais intensa ao ouvir o próprio nome, ativando áreas ligadas à autoconsciência, como o córtex pré-frontal e o giro supramarginal. Ou seja, o cérebro responde de forma especial quando escuta o próprio nome. Mesmo que não tenha som nenhum, ele pode preencher esse espaço com uma simulação auditiva. Isso se conecta com outro fenômeno chamado pareidolia auditiva, a tendência do cérebro de enxergar sentido em sons aleatórios. Por exemplo, quando alguém ouve vozes em barulhos de ventilador, em gravações distorcidas ou até em ruídos da casa à noite. O cérebro odeia o vazio. Ele quer encontrar sentido, padrões, explicações. E por isso, quando você está em um ambiente silencioso ou distraído e ouve algo parecido com seu nome, o cérebro pode completar a informação por conta própria. Agora, segura essa. Segundo um estudo publicado no Journal of Cognitive Neuroscience, cerca de 65% das pessoas saudáveis já experimentaram algum tipo de alucinação auditiva leve. Isso mesmo, sem nenhum transtorno mental envolvido. Em ambientes com ruídos suaves, como chuveiro, ventilador ou rua ao fundo, o cérebro pode preencher as lacunas com sons familiares. E o mais comum? O próprio nome. Mas isso significa que estamos ficando malucos? Calma. Isso não tem nada a ver com psicose ou esquizofrenia, a menos que o fenômeno seja frequente, intenso e cause sofrimento. O que acontece com a maioria das pessoas é totalmente benigno. É como se o cérebro estivesse apenas em alerta. Inclusive, isso tende a acontecer mais quando estamos emocionalmente sobrecarregados, ansiosos ou exaustos. Nessas situações, nosso sistema nervoso fica mais sensível a estímulos. Então, aquele barulho distante ou aquele som mal interpretado pode facilmente virar um Walter, João, Amanda, mesmo sem ninguém por perto. Outro ponto curioso: isso também é mais comum em pessoas criativas ou que têm um pensamento mais imaginativo. O cérebro dessas pessoas tem mais facilidade em fazer conexões e preencher espaços com significados, ou seja, a mente está sempre ativa, pronta para transformar qualquer estímulo vago em algo familiar, como o seu nome. E tem mais. Estudos mostram que o isolamento sensorial, como quando estamos de fones de ouvido ou em um ambiente muito silencioso, também aumenta a chance de alucinações auditivas leves. Isso acontece porque o cérebro, em busca de estímulos, pode fabricar sons. É quase como se ele dissesse: "Tá muito quieto aqui, deixa eu inventar alguma coisa." Mas e quando isso se repete demais? Aí entra um outro ponto: o estresse crônico. Pessoas que vivem em constante estado de alerta, sob pressão ou com noites mal dormidas podem apresentar mais episódios de alucinação auditiva. O cérebro entra em um modo defensivo, hiperativo,
e começa a interpretar mal os sinais do ambiente. Isso pode explicar por que tanta gente ouve o nome sendo chamado quando está prestes a dormir, ou quando está completamente sozinho. Tem um nome técnico para isso também: alucinação hipnagógica. É aquela sensação de ouvir vozes, sons ou nomes quando estamos prestes a adormecer. É comum, é inofensiva e acontece porque o cérebro está entre o estado de vigília e sono profundo, o que gera uma mistura de consciência e sonho. Mas o impacto é real. Quem já ouviu o próprio nome ser sussurrado no silêncio da noite sabe como isso pode arrepiar até a alma. Agora, um alerta importante. Se esse tipo de experiência acontece com muita frequência, se vem acompanhado de outros sintomas como vozes constantes, ordens ou perseguições, pode sim ser sinal de um transtorno mental, como esquizofrenia, depressão psicótica ou transtorno esquizoafetivo. Nesses casos é fundamental buscar ajuda médica. Mas para a maioria das pessoas, ouvir o próprio nome ocasionalmente, sem ninguém por perto, é apenas mais uma das pegadinhas da mente. E o mais impressionante, mesmo sabendo que é uma ilusão, a sensação parece tão real que a gente sempre vira para ver quem está ali. Isso mostra o quanto o nosso cérebro é poderoso e como ele pode nos enganar com facilidade. Afinal, se ele consegue fazer você ouvir algo que nunca aconteceu, imagine o que mais ele pode fabricar. Então, da próxima vez que você ouvir seu nome no meio do silêncio, respire fundo. Não tem ninguém te chamando. É só o seu cérebro lembrando que você é importante demais para passar despercebido, até mesmo quando o mundo está em silêncio.